Nesta primeira sessão vamos então começar a tentar corresponder a todas estas expectativas e vamos conhecer desde já o impacto da pandemia nesta mudança, os modelos alternativos de gestão e dispensa do medicamento focado nestas expectativas e necessidades do doente. Desde março que ouvimos falar em mais farmácias comunitárias, em farmácias drive-in, em entrega de medicamentos até em casa. Há outros projetos de hospitais a decorrer, aliás, já pré-pandemia, desde dezembro, nomeadamente o Pharma2Care do Hospital de São João, que arrancou direcionado para doentes HIV-Sida e que, em outubro passado, foi um programa alargado a doentes com esclerose múltipla e cancro da mama. Portanto, entendeu-se também refletir sobre estas experiências para um estudo ou de um modelo que se quer supostamente nacional. Portanto, são alguns dos exemplos para lançar este primeiro painel com a perspectiva do doente, com a apresentação do estudo populacional, a perspectiva das farmácias hospitalares e das farmácias comunitárias. E é precisamente por aqui que começamos, com a intervenção do Dr. Duarte Santos, presidente do Pharmacal Group of European Union, a mostrar-nos os modelos e realidades da dispensa de medicamentos na União Europeia e a resposta em tempos de pandemia. Dr. Duarte, por favor. Bom dia a todos. Permitam-me que comece por agradecer o gentil convite que me foi endereçado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É efetivamente com muito gosto que hoje convosco partilho algumas ideias. Também, naturalmente, cumprimentar os presentes na sala, por circunstância que vivemos e atravessamos. Os presentes em sala não são tantos como desejávamos, mas certamente também cumprimento os presentes virtualmente e dizer-vos que nestes tempos duros que atravessamos, mesmo que não fisicamente, é certamente juntos que mais longe chegamos e ultrapassamos as dificuldades que a nossa sociedade enfrenta e em que os sistemas de saúde precisam de ser mais fortes, mais inovadores e mais estruturados e colaborativos do que nunca. Um cumprimento, naturalmente, muito especial também ao Sr. Professor Francisco Ramos e permitam-me também que, por afinidade profissional e admiração pessoal, estenda um cumprimento especial aos farmacêuticos na pessoa da minha bastonária, a Sra. Professora Ana Paula Martins. Dizer-vos que, efetivamente, o Grupo Farmacêutico da União Europeia é uma organização que agrega as associações representantes das farmácias e dos farmacêuticos de toda a Europa, num conjunto de associações provenientes de 32 países, e, portanto, junto de instituições europeias e também dos outros stakeholders a nível internacional, nós representamos 400 mil farmacêuticos comunitários, cerca de 160 mil farmácias e, diria, entidades e particularmente profissionais de saúde que todos os dias respondem às solicitações e necessidades de aproximadamente 45 milhões de cidadãos europeus que visitam uma farmácia todos os dias. E as farmácias são entidades, como todos nós reconhecemos pelo nosso país, mas também a nível europeu, muito próximas. E cerca de 60% das pessoas de toda a Europa alcançam uma farmácia em menos de 5 minutos da sua casa e praticamente a totalidade, 98% dos cidadãos europeus têm uma farmácia à distância máxima de 30 minutos. São estruturas com uma média de 7 profissionais altamente qualificadas, porque em média têm mais de 2 farmacêuticos por farmácia. De referir também que, na realidade do nosso país, este número é superior. Temos um dos rácios de farmacêuticos por farmácia mais elevados da Europa, cerca de 3,5 farmacêuticos por farmácia. Relativamente aos temas que gostava de abordar convosco, muito brevemente a visão internacional do mercado farmacêutico, também o impacto da pandemia no acesso aos medicamentos na Europa e particularmente naquele que foi o impacto sentido pelas farmácias comunitárias e também algumas ideias sobre a dispensa de medicamentos e intervenção farmacêutica em contexto europeu. No que diz respeito à despesa, efetivamente os dados da OCDE, numa publicação recente de 2019, demonstram que a dispensa farmacêutica ou a despesa farmacêutica comunitária ou com medicamentos em farmácia comunitária representa menos de 1/5 da despesa total em saúde nestes países, sendo que a média europeia está ligeiramente abaixo da média da OCDE, aproximadamente 17,5%.
No caso da despesa farmacêutica a nível hospitalar, ela representa em média mais 20%, dados que certamente conhecerão melhor ainda do que eu, e dizer-vos que em alguns países verifica-se que a despesa hospitalar é efetivamente o principal fator de crescimento da despesa farmacêutica global. Também que no caso da despesa verificada com medicamentos nas farmácias comunitárias, cerca de 75% é relativa a medicamentos sujeitos à receita médica, diz também a OCDE, algo que para nós é óbvio que a pressão económica sobre as margens e os preços tem tido um impacto muito significativo nas farmácias. E em 2015 aquilo que se verificava relativamente a uma distribuição do valor e do volume associado aos medicamentos, à dispensa de medicamentos entre farmácia comunitária e farmácia hospitalar era este, sendo que se há uma grande preponderância de volume nos medicamentos dispensados por farmácia comunitária, a percepção e a dimensão de valor é muito, ou não está devidamente alinhada, sendo que no que respeita ao valor, a realidade ou o valor envolvido na dispensa entre farmácia comunitária e farmácia hospitalar tem nestes últimos 5 anos aproximado-se também significativamente, algo que se verifica também por dados da OCDE que apontam a evolução, o crescimento anual da despesa farmacêutica em farmácia comunitária e farmácia hospitalar, em que aquilo que nós verificamos é que na generalidade dos países, particularmente nos europeus, aquilo que temos assistido a uma redução muito significativa da despesa farmacêutica a nível comunitário e um aumento significativo da despesa farmacêutica a nível hospitalar, num acumulado de 5 anos, certamente aquelas linhas que anteriormente apresentámos se estão a aproximar muito mais dos 50-50. Factos e tendências todos nós conhecemos e eu não queria perder aqui muito tempo porque muitos deles para nós são dados como certo, mas no momento de reflexão e de pensamento a que esta pandemia nos remete, aquilo que nós temos todos de reconhecer é que compreendemos que o acesso à inovação é uma prioridade dos sistemas de saúde e é algo que temos de tentar continuar a procurar e garantir a todas as pessoas da Europa e do mundo de forma também sustentável. Naturalmente, a pressão do envelhecimento da população e também os estilos de vida, mudanças climáticas e poluição ambiental que têm e continuam a ter no contexto das doenças para lá da pandemia, porque há muita doença para lá da pandemia, um impacto muito significativo na vida, na saúde e nas despesas em saúde. Isto, mais do que são factos que todos nós damos como mais do que adquiridos, aquilo que importa e que mais gostava de vos trazer é efetivamente áreas que são mais do que identificadas como core pelas diversas entidades e nas quais nós certamente podemos fazer muito mais do que estamos a fazer. Nomeadamente no campo da resistência aos antibióticos, também da polimedicação, em que sabemos que a polimedicação e maioritariamente muitos erros associados à utilização dos medicamentos para lá daqueles que possam ser efeitos adversos expectáveis, mas particularmente agravados em doentes polimedicados, existe um número muito significativo das admissões hospitalares relacionadas com estes problemas que poderiam ser evitáveis e aqui acredito seriamente que os farmacêuticos comunitários podem e devem fazer mais. Também os custos da não adesão à terapêutica, que têm um impacto enorme e também aqui numa colaboração mais estruturada e diria que para lá desta articulação também um envolvimento muito mais forte de farmacêuticos comunitários e farmacêuticos hospitalares e, claro, todos os outros profissionais de saúde pode ter impactos muito importantes porque nós temos de continuar a garantir a sustentabilidade dos sistemas e tudo aquilo que nos tem parecido até à data, dado como adquirido, não é. Todos nós sabemos, compreendemos e tendemos a acreditar que há um esforço muito grande a ser feito por todos os países para garantir a universalidade e a equidade no acesso à saúde e também ao medicamento. No caso do impacto da pandemia, Paula, eu gosto muito de falar, falo muito, se vir que me estou estendendo o tempo, por favor. No caso do impacto da pandemia no acesso aos medicamentos, claro, tal como nos hospitais, também nós, nas farmácias, tivemos de nos adaptar muito rapidamente, porque acesso, em primeira instância, o acesso ao medicamento tem de ser condicionado pelo normal funcionamento das entidades e dos serviços. E nós acreditamos e acreditamos, temos feito o máximo para que as farmácias pudessem manter em funcionamento e pudessem também maximizar a sua intervenção ao serviço das pessoas e, numa colaboração estruturada com os sistemas de saúde, pudessem fazer mais para ajudar a ultrapassar esta dificuldade de circunstância que todos nós vivemos.
Numa primeira fase, aquilo que foi importante foi garantirmos o normal funcionamento com questões básicas de natureza operacional, mas dizer-vos com muito orgulho e com alguma honra que me cabe, que os meus colegas de toda a Europa têm feito um trabalho extraordinário e as farmácias se mantiveram sempre em funcionamento por toda a Europa, salvo casos muito excepcionais em que, por ordem de saúde pública, entenda-se, por exemplo, profissionais infectados tiveram de encerrar as farmácias. Mas não houve ninguém que tenha abandonado o seu posto de forma deliberada e houve também uma rápida alteração das regras de funcionamento das farmácias para que as pessoas se pudessem sentir e estar efetivamente em segurança no acesso à saúde que as farmácias proporcionam. Tentámos também, de forma ágil, rápida, estruturar e, claro, também com todos os outros parceiros do sistema de saúde, uma série de serviços e intervenções que ajudaram e garantiram que, em circunstâncias particularmente complicadas, o acesso ao medicamento se mantivesse intacto ou quase intacto. No caso de dificuldades no acesso à prescrição terapêutica crónica, foram vários os países que implementaram medidas para a renovação da prescrição, muitas vezes estruturadas pela troca de informação digital entre os profissionais de saúde. Dizer-vos que, particularmente no caso de Portugal, tenho pena que nós tínhamos ficado um pouco a meio da ponte, uma renovação da terapêutica que estava muito bem consensualizada entre as nossas ordens profissionais, a ordem dos médicos e a ordem dos farmacêuticos, que acabou por ser substituída por um ato meramente administrativo. Na minha opinião, em vez de resolver o problema, trouxe algumas complicações e confusão, mas efetivamente no quadro global podemos dizer que alguma coisa fizemos. Indisponibilidade dos medicamentos. Vários países têm também implementado as soluções robustas e muito práticas para agilizar a substituição da terapêutica e, pela Europa, reduzimos as deslocações e protegemos os mais vulneráveis, garantindo que as pessoas podiam planear a sua visita. Estruturámos serviços de entrega de medicamentos ao domicílio, particularmente para os mais frágeis. Desenvolvemos alguns serviços de telemedicina e o acesso aos medicamentos de especialidade, que é algo que todos tão bem conhecem. Alargamos o tipo de produtos dispensados, estruturamos e reforçamos a intervenção das farmácias no combate à gripe através da vacinação e têm sido desenvolvidos e ampliados serviços extraordinários, que eu diria que neste fórum são particularmente relevantes, na redução da pressão dos cuidados de saúde e urgências hospitalares, nomeadamente através da intervenção farmacêutica que permite um acesso estruturado a estes cuidados de saúde mais diferenciados, como são as urgências hospitalares, de forma a garantir que quem não precisa de acorrer a uma urgência não faça dela uso e permite que as urgências hospitalares e os serviços de urgências hospitalares fiquem disponíveis para quem delas realmente precisa. Passando ao ponto, e prometo que é o último ponto, relativo à dispensa de medicamentos e intervenção farmacêutica. O acesso a medicamentos de especialidade em farmácia comunitária tem uma configuração diferente, efetivamente, nos diversos países da Europa, mas dizer-vos que são muitos aqueles que, efetivamente, em que o acesso a medicamentos de especialidade é possível através da farmácia comunitária, e que muitas vezes associados a esta dispensa de medicamentos de especialidade estão também associadas intervenções que não se limitam apenas a estes medicamentos, mas a todos, mas que nos têm inspirado e têm trazido muitas oportunidades ao sistema de saúde pela intervenção dos farmacêuticos comunitários, das farmácias comunitárias, e temos belíssimos exemplos de serviços desenvolvidos e implementados e em grande parte destes casos devidamente contratualizados com os serviços nacionais de saúde e também com outras entidades pagadoras, relativamente, e gostava aqui de realçar neste fórum, o serviço de acompanhamento de doentes crónicos quando está em causa a primeira toma de um medicamento, algo que é estrutural para a promoção da adesão. Também os serviços de revisão da terapêutica para reforço da adesão à terapêutica. O Community Pharmacist Consultation Service, que tem tido, particularmente durante a fase pandémica, uma evolução extraordinária que está implementada em Inglaterra e que permite, de forma muito significativa, resolver afecções comuns e, dessa forma, reduzir a pressão sobre o NHS.
Também o Discharge Medicine Service, em que doentes com alta hospitalar são automaticamente encaminhados para as farmácias comunitárias para que o seu farmacêutico comunitário possa apoiar na reconciliação da terapêutica e dessa forma garantir que existe uma estruturada ou um estruturado conhecimento da nova terapêutica e que se reduzam todos os problemas associados à toma concomitante de vários medicamentos. Também acompanhamento farmacêutico em situação de acompanhamento a doentes crónicos. Existem muitos programas pela Europa e dizer-vos que a informação no suporte à intervenção profissional devidamente estruturada e criando condições para que esta informação seja partilhada entre profissionais de saúde é uma realidade em países como a França ou a Bélgica já há muitos anos, com a criação do dossiê farmacêutico. Em Portugal, damos também passos importantes com a renovação dos sistemas informáticos, particularmente o desenvolvimento do Cifarma clínico. São ferramentas tecnológicas que aquilo que pretendem é deitar abaixo barreiras físicas, fronteiras físicas que nos dias que correm já não faz sentido que existam e colocar em comunicação os profissionais de saúde por aquilo que devidamente interessa, ou verdadeiramente interessa, que são os doentes e a melhoria da saúde dos doentes. Dar-vos uma nota breve e final relativamente àquilo que considero ser o contributo das farmácias para a sustentabilidade do sistema de saúde, totalmente em linha com aquelas que são as recomendações recentes, atualizadas e reforçadas pela OCDE, que recomenda a reavaliação das funções de vários profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, e a sua otimização, ou otimização da capacidade de resposta, permitindo uma ação mais eficiente dos sistemas de saúde. Isto é algo que eu diria que é estrutural e muito importante, que não pretende nem tem nenhum interesse específico ou extrapolado na perspectiva do profissional, é algo que importa ao sistema, importa a todos nós, importa às pessoas. A proximidade e qualificação na prestação de cuidados de saúde é fundamental. As farmácias podem contribuir significativamente para este reforço. O alívio na sobrecarga dos cuidados de saúde primários e hospitalares, especialmente nas áreas mais impactadas pela Covid-19, é muito relevante e há que conseguir aproximar as instituições de saúde das pessoas. Nós poderemos certamente, se colocarmos em comunicação mais estreita, se colaborarmos de forma mais estruturada e se reavaliarmos e modernizarmos aquela que é a intervenção de cada um dos agentes do sistema, poremos, por exemplo, os hospitais muito mais próximos das pessoas através das farmácias. A confiança e a satisfação das pessoas no sistema sairá reforçada e acreditamos que é desta maior colaboração entre profissionais que nós conseguiremos que mais idas à farmácia possam significar menos ida aos hospitais, particularmente as idas aos hospitais que todos nós entendemos que devem e têm mesmo de ser reduzidas ou evitadas para a garantia do acesso dos cidadãos ao sistema de saúde, aos cuidados de saúde que merecem e de que tanto precisam. Dizer-vos que o contexto pandémico é apenas uma oportunidade para nós pensarmos aquilo que queremos do futuro e acredito sempre, como otimista que sou, que o futuro é aquele que todos nós queremos desenvolver e implementar e também, em boa verdade, como estes meses demonstram, em poucos meses muita coisa acontece, o tempo passa muito rápido, mas esta passagem do tempo com grande voracidade permite-nos também ver que é possível fazer muito em pouco tempo e que devemos antecipar para que tudo corra melhor e defendamos o interesse das pessoas. Muito obrigado.